Oi, seja muito bem-vindo ao módulo de UGC Creator. Eu vou te ensinar sobre a nova profissão do mercado, uma profissão americana que está chegando agora no Brasil e que tem muita oportunidade para diversas pessoas, homem, mulher, conseguir ter uma vida de um influencer sem seguidores. Eu tenho certeza que você vai adorar. Mas antes da gente começar, deixa eu te contar um pouquinho sobre mim, sobre quem que vai te acompanhar nesses próximos módulos. Eu sou a Carol, eu sou formada em propaganda e marketing, atuo no marketing há mais de 6 anos e com marketing digital eu tenho 4 anos de experiência. Com marketing eu já atuei na área dentro de marcas, então eu entendo muito bem o que uma marca precisa quando a gente vai contratar, seja um influencer, um UGC Creator ou uma pessoa para fazer uma propaganda sobre um produto. Por isso eu tenho essa propriedade para poder trazer para vocês todo esse conhecimento necessário para poder agregar valor no seu conteúdo como UGC Creator. Eu tenho certeza que você vai adorar conhecer sobre esse mercado, então pega o seu caderno, anota tudo que você for aprendendo, coloca suas dúvidas que a gente pode tirar mais para frente e é só fazer tudo que eu vou te ensinar. É como se fosse uma receita de bolo. Se você copiar e colar o que for ensinado, eu tenho certeza que você vai se tornar uma UGC Creator de sucesso. Então bora lá, que tem muita coisa legal para a gente aprender nos próximos módulos. Seja bem-vindo à nossa segunda aula, mas antes de tudo, eu quero te explicar o que é UGC Creator, o que é essa nova profissão que todo mundo está falando por aí e que desperta o desejo de muitas pessoas. Mas antes vamos começar pelas siglas. UGC significa User Generated Content, basicamente trazendo do português, conteúdo gerado pelo usuário. São conteúdos como fotos, vídeos, depoimentos, tutoriais que são feitos, produzidos por pessoas normais, como eu, você, sua vizinha, seu irmão, qualquer pessoa que queira dar um depoimento sobre um produto ou serviço que essa pessoa tenha contratado. Por ser um conteúdo gerado pelo usuário, esse conteúdo não precisa ser feito por pessoas que tenham seguidores, porque o que vai ser vendido é o conteúdo em si, e não a base de seguidores, as pessoas para comprar aquele produto que vai ser vendido por aquela pessoa em si. É simplesmente esse conteúdo que a gente vai vender para marca, para empresas que tenham produtos ou serviços. Toda empresa que tem um produto ou um serviço, ela precisa de pessoas falando sobre ele, para gerar mais credibilidade, para gerar um senso de comunidade sobre aquele produto, e as marcas estão entendendo que isso é necessário. Nos Estados Unidos, que foi de onde UGC Creator nasceu, isso já é muito estourado. Então, empresas grandes, empresas pequenas, empresas com influencers gigantes por trás, trabalham com o UGC Creator. E não é por isso que o influencer deixou de existir para essa empresa. Existem as duas versões. O influencer aparece e o UGC Creator também aparece, porque são objetivos diferentes para a empresa. O influencer vai estar ali por estar fazendo um marketing mais pontual para aquela empresa, colocando um nome. Já o UGC, ele vem com o papel de gerar esse senso de comunidade que eu falei para vocês. Então, com esse papel de ser um conteúdo genuíno, um conteúdo autêntico, nada muito elaborado como um influencer faz, com câmera profissional, com conteúdo profissional. É tudo bem simples. Então, não importa o seu celular, o seu ambiente. Claro que isso tudo a gente vai estruturar para você saber entregar um material valioso, mas não é nada extraordinário que você vai precisar entregar para a empresa. Mas a gente vai aprender nas próximas aulas a fazer um conteúdo gerado pelo usuário que as marcas vão ter desejo de contratar você não só uma, mas 2, 3, 4 vezes. Você entregando um bom serviço, essa empresa com certeza vai voltar para você. Mas vamos lá. Por que as empresas contratariam isso? Por que esse conteúdo é tão importante para as empresas? Esse tipo de conteúdo gera mais confiança quando uma pessoa vai comprar um produto. Então vamos lá. Eu tenho certeza que você já foi parado em um anúncio quando uma pessoa normal estava falando para você e não uma foto do produto. Por exemplo, você vai comprar esse caderno, esse livro, e aí você vê uma foto dele. Que desejo que isso desperta em você? Não muito. Agora é diferente se você vê um anúncio de uma pessoa falando: meu Deus, eu encontrei um caderno que vem com as letras do meu nome. Ele não tem pauta, eu consigo desenhar o que eu quiser nele, contando uma história por trás disso.
Exatamente esse é o conteúdo gerado pelo usuário e eu tenho certeza que você já foi impactado em algum momento por um conteúdo desse. E isso acontece porque muitas vezes a gente ouve mais uma pessoa falando para nós do que uma imagem, do que um robô, do que um vídeo que o próprio dono da marca fez. Por isso que o conteúdo gerado pelo usuário é tão valioso e as empresas estão entendendo que elas precisam disso, para ter esse senso de comunidade, para gerar desejo em quem está olhando por trás do celular e, consequentemente, gerar mais vendas. Agora que você já entendeu o que é o conteúdo gerado pelo usuário, a gente vai aprender como que você vai conseguir colocar isso em prática. Vamos lá? Bem-vinda a mais uma aula. E nessa aula você vai aprender qual é a diferença de um UGC Creator e um Influencer, já que eu tô aqui falando que você pode ter a vida de um influencer sendo UGC Creator. A principal diferença de um UGC Creator para um influencer digital é a seguinte: o influencer vende o público dele e não necessariamente só o vídeo. Porque quando uma empresa contrata um influencer digital, ela quer anunciar nas redes sociais daquele influencer para conseguir pegar o público que aquele influencer atende, para fazer com que aquele público que segue aquela pessoa compre o produto que ela está anunciando. Por isso, muitas vezes, o preço que se paga para um influencer digital é muito mais caro do que o UGC Creator. Porque quando a gente está falando do público, ele custa caro. O influencer, ele trabalhou muito para ele conseguir aqueles 500 mil seguidores, aquele 1 milhão de seguidores, e ele não vai dar de graça para uma empresa. Até porque se ele conseguir vender, quem está saindo no lucro é a empresa. E quando a gente traz isso para o UGC Creator, o UGC ele não precisa postar nas redes sociais dele. E quando a gente fala de um UGC Creator, a gente não precisa que esse UGC poste nas redes sociais. Então, se você fizer um vídeo, você não precisa colocar no seu Instagram, no seu TikTok. Você simplesmente vai vender o conteúdo e a marca vai usar da forma que ela quiser. Claro que você vai saber onde ela vai usar esse vídeo. Então, se ela for colocar em um anúncio orgânico, só postar no Instagram, é um preço. E se ela for rodar em um tráfego pago, você vai cobrar outro valor para ela. Porque vai gerar muito mais retorno em vendas para ela. Então, a gente tem que aprender também a valorizar o nosso trabalho. E qual que é a maior diferença disso tudo? O influencer muitas vezes nem consome ou gosta daquela marca que ele está produzindo conteúdo, então fechou com ele. Por exemplo, se existe uma marca de skincare para produtos de rosácea, essa marca vai contratar, vamos supor, a Ana Cardoso, que é uma grande influencer digital muito antiga do mercado. Às vezes a Ana Cardoso nem tem rosácea e vai divulgar um anúncio só por divulgar. Vai mostrar o produto e falar, isso aqui é legal, comprem. Que credibilidade ela tem para estar falando aquilo? Ela não vai gerar um desejo tão grande numa pessoa que realmente tem rosácea, usou aquele produto, contou a história dela com o produto e falou: este produto resolveu o meu problema. Olha só como o meu rosto era antes e olha só como é o meu rosto depois. Então, há uma diferença muito grande. Um influencer, muitas das vezes, ele nem gosta daquilo que ele está fazendo. Tem gente que faz só pelo dinheiro. Eu já vi diversos vídeos na internet, no TikTok, no Instagram, onde o influencer vai fazer um anúncio de um energético. Ele nem abre o energético e fala, nossa, que gostoso. Ou então de um spray de cabelo. Esse eu lembro, eu só não vou falar nomes, mas esse conteúdo é engraçado. A pessoa pega assim, vai passar o spray no cabelo, o lado que vai pro spray tá ao contrário. E ela fala, olha como melhorou o meu cabelo. Tipo assim, zero vontade. E esse anúncio é rodado, tá? Esse anúncio vai para as redes sociais. E aí, como que a marca fica? A marca não tem nem cara para poder pedir de novo. Às vezes o contrato não permite que ela peça de novo. Então é diferente. Quando a gente trata de um UGC Creator, o anúncio vai ser muito mais bem cuidado, vai ser mais produzido, com mais credibilidade e mais vontade que aquele creator está fazendo, porque ele está fazendo porque ele gosta, ele testou, ele usou e vai trazer os diferenciais da marca em um conteúdo muito leve, muito gostoso de ser assistido. Por isso que as marcas estão entendendo que o conteúdo gerado pelo usuário tem muito valor e esse mercado está crescendo muito aqui no Brasil. Espero que você tenha entendido a diferença de um UGC Creator e um influencer digital. Os dois têm seu lugar no mercado, nenhum vai substituir o outro, são posições diferentes, mas tem espaço para todo mundo. Vamos lá que agora eu vou continuar te ensinando como se tornar um UGC Creator nos seus próximos 15 dias.
Bem-vindo ao segundo módulo de UGC Creator em 15 dias. E agora a gente vai aprender um pouco mais da parte técnica de UGC Creator. E nessa aula você vai aprender as palavras-chave que mais são usadas no cenário de UGC Creator. Vamos lá? UGC, você já entendeu que significa conteúdo gerado pelo usuário. Então é um conteúdo autêntico, um conteúdo orgânico, um conteúdo que a pessoa identifica as dores, os problemas, as soluções daquele produto para poder compartilhar em um formato de um vídeo, de uma foto e vender este conteúdo para as marcas. Gancho. A palavra gancho você também vai ouvir, eu inclusive vou falar algumas vezes essa palavra aqui. O gancho significa aqueles 3 a 5 segundos do começo do seu vídeo. É aquela frase que vai chamar a atenção da pessoa que está assistindo para você continuar assistindo o vídeo. É aquilo, por exemplo, você não vai acreditar no produto que eu encontrei. Você não faz ideia do que esse produto fez no meu cabelo. Olha só como esse quadro mudou a cara do meu quarto. Então, isso é um gancho, é o que vai fazer a pessoa parar no seu vídeo e isso é muito importante quando a gente está fazendo um conteúdo gerado pelo usuário. O CTA é uma sigla que a gente vai ouvir muito também a ser falado. É uma sigla que significa Call to Action, que trazendo para o português significa chamada para ação. É aquilo que a gente coloca no final do vídeo quando a gente está gravando. Então, por exemplo, clique aqui para saber mais, comenta nesse vídeo que eu vou te mandar uma mensagem, compre agora, acesse o site. É uma chamada para a pessoa que está assistindo fazer na sequência quando ela termina um vídeo. Porque todo vídeo que é feito, ele tem uma intenção. Ninguém faz um vídeo de graça, ninguém faz um vídeo sem que no final ela tenha a intenção de fazer com que aquela pessoa tome uma ação. E o CTA é exatamente isso, é a frase que vai fazer com que a pessoa tenha uma ação no final daquele conteúdo. ADS também é uma sigla que você vai escutar bastante. O ADS significa AdWords, que, trazendo para o português, significa tráfego pago. E o que isso significa, Carol? Isso significa que uma empresa investiu uma quantia de dinheiro para esse anúncio chegar para mais pessoas. Então, normalmente, o anúncio dela chega para 100 pessoas. Se ela coloca, por exemplo, R$20, esse anúncio pode chegar para 1.000 pessoas. Isso vai depender do quanto que ela vai colocar de dinheiro, quais são as configurações que ela vai fazer. Mas esse anúncio, você pode ser, a empresa, né, pode impulsionar sendo no TikTok, no Instagram, no Google, no YouTube, no Facebook, em todas as redes que tem público. E aí, ela vai colocar esse dinheiro para esse anúncio chegar para mais pessoas. Por ela estar impulsionando e esse anúncio ser para mais pessoas, quando a gente traz para o GC, a gente cobra um valor mais caro, porque uma coisa é ela usar nas redes sociais normais dela, outra coisa é ela usar a nossa imagem para vender para pessoas que ainda nem seguem ela. Mas isso a gente vai aprender mais lá na frente. Orgânico. A palavra orgânico a gente também vai escutar bastante, você vai falar bastante, e significa quando um conteúdo não é impulsionado, não é feito um ADS. É quando ela posta normalmente no Instagram dela, no feed, nos stories, no TikTok, posta sua foto ou seu vídeo de uma forma normal, como se fosse você fazendo uma publicação na sua página do Instagram. Esse anúncio não é feito um tráfego nele. Collab. Collab é uma coisa que a gente vai escutar muito e ela tem alguns contextos, mas quando a gente traz para o UGC, significa uma colaboração. Quando, por exemplo, a empresa pede para você colocar esse anúncio junto no seu perfil, isso pode acontecer e vai de escolha sua querer colocar esse perfil, esse anúncio, esse vídeo junto com o seu perfil ou não. Sabe aquele vídeo que você vê, por exemplo, a marca X com a pessoa Y? Isso foi feito uma collab por trás. O pitch. O que significa pitch, que você vai escutar algumas vezes e eu vou falar também? É basicamente uma abordagem que você vai fazer com as marcas. É um estilo de mensagem que você vai mandar. Pitch, mensagem, tudo relacionado com o que você vai entrar em contato com uma marca e como que você vai fazer essa abordagem. Portfólio. O portfólio é como se fosse o seu currículo UGC. É onde você vai colocar o seu material, os seus conteúdos produzidos, para que a empresa entenda e conheça quem é você e o que você pode oferecer para ela. Esse é o material essencial para você ser uma UGC Creator. E para finalizar, UGC Trip. Basicamente, é um conteúdo gerado pelo usuário de viagens, que eu tenho certeza que você vai adorar conhecer mais sobre esse universo.
Me conta uma coisa, teve alguma palavra aqui que você já conhecia ou que você ainda não fazia ideia que existia? E se você sentiu falta de alguma palavra, deixa aqui embaixo que eu vou trazer mais conteúdo para vocês. Te vejo na próxima aula. Bem-vindo a mais uma aula, e agora eu vou te ensinar alguns nichos que podem ser trabalhados dentro do universo GC. Eu vou trazer alguns, mas não se limite a isso. Se você conhece, faz parte, ou então entende, tem vontade de trabalhar com outro nicho, você pode ficar à vontade para explorar mais esse nicho. E eu vou te ensinar como você faz isso. Como a gente já entendeu, nichos são as categorias de empresas que existem. Então, a gente tem aí nicho de alimentação, que a gente pode trazer restaurantes, comidas, bebidas, uma comida diferente, uma comida típica de algum lugar. Tem um universo de produtos que a gente consegue fazer para trazer esse nicho de alimentação para o nosso portfólio. Beleza e maquiagem. Esse eu acho que você já conhece, ele é muito forte dentro do universo GC. Acredito, se eu não estou errada, um dos mais fortes que tenham. E é quando a gente está falando aí de maquiagem, skincare, cuidados com a pele, cremes, hidratantes, enfim. Tudo isso é um nicho que é muito trabalhado e muito forte dentro do universo UGC. Maternidade. Maternidade também é um universo muito gostoso de ser trabalhado. Eu tenho certeza que quando eu for mãe, eu vou querer fazer um conteúdo de UGC para isso. E isso significa o quê? Que quem é mamãe, ou então quem está grávida, pode explorar esse mercado, porque a gente consegue usar vários nichos, porque tem muita empresa focada em conteúdos para mães. Então é desde roupa, biquíni, acessórios para o bebê, acessórios para a mãe para facilitar a rotina dela, a cadeirinha do carro, a papinha do bebê, a roupa do bebê, a chupeta, a mamadeira, tudo isso entra num universo ali de maternidade, porque querendo ou não, o bebê não vai fazer um conteúdo gerado pelo usuário, quem vai fazer é a mãe. Então, tudo isso está ali no universo de maternidade. Casamento. Esse também é um universo muito fofo e eu tenho certeza que eu vou querer fazer conteúdo gerado pelo usuário quando eu for me casar. Já pensou eu ganhar produto e dinheiro e ainda ser útil para o meu casamento? Tem aluna minha que está nesse universo e ela está adorando explorar isso. Então, o que envolve dentro do nicho de casamento? As flores que você pode usar, aqueles roupões personalizados de madrinha. Isso não precisa ser feito no dia do casamento para estragar o dia da noiva. Eu não estou dizendo que no dia que ela vai casar, ela tem que trabalhar e entregar conteúdo. Indiretamente, se ela quiser aproveitar o conteúdo do casamento dela, ela vai poder aproveitar. Mas pensa que se ela receber uns 3 dias antes aqueles roupões de madrinha e ela faz um conteúdo falando que descobriu aquele roupão e que ficou apaixonada na personalização daquele conteúdo, daquele roupão e fazer um conteúdo bem legal para aquela empresa. Com certeza vai ser legal para ela e vai ser legal para a empresa que vai receber, porque a empresa vai receber esse conteúdo com emoção, com sentimento, com muito valor agregado, porque isso é o que a gente valoriza dentro de um conteúdo GC, quando a pessoa entrega com vontade, sabe? Não como se fosse mais um conteúdo sendo feito. LGBTQIA+, também é um nicho que dá para ser explorado. Por exemplo, existem baladas gays, que o público gay gosta de ir nessa balada. E às vezes tem pessoa que não conhece. Já pensou? Você ir numa balada legal e ainda gravar um conteúdo contando a sua experiência nela? O nicho de moda ainda é pouco explorado no Brasil, mas tem muita oportunidade. Então, quando a gente está falando é moda masculina, moda feminina, moda infantil, recém-nascido, até para cachorro. Então, a gente tem muito mercado aí para explorar o nicho de moda. Por exemplo, trabalhar uma jaqueta. Como que essa jaqueta pode ser usada no meu dia a dia? Como eu uso ela de dia? Como eu uso ela de noite? Como que eu vou para a praia com ela? Enfim, também é um nicho que tem muito a ser explorado. Viagens e Airbnb. Sim, dá para a gente fazer conteúdo gerado pelo usuário, fazendo viagens, trocando serviços com Airbnbs. Isso é um módulo específico que a gente também vai aprender. Jogos. Todos os jogos que você pode ver. Jogo de celular, jogo de tabuleiro. Também é um nicho muito legal de ser explorado e você pode até não fazer sozinho. Você pode chamar amigos, seu namorado para fazer esse conteúdo com você. O nicho pet. Toda vez que eu vejo um cachorro, eu falo, por que você não faz um conteúdo GC para ele? Ele já te deu tanta despesa, agora tá na hora dele fazer dinheiro.
Então, sim, existem inúmeras empresas de pets nesse mercado brasileiro e essas empresas precisam de conteúdo gerado pelo usuário. Mais uma vez eu volto. Pense em uma empresa que vende papinha para cachorro sem glúten. E aí ela vende falando: olha só a minha papinha sem glúten para o seu cachorro. Legal, que desejo que isso aqui despertou? Nenhum ainda, né? Só que pensa uma pessoa vai e faz um conteúdo gerado pelo usuário e fala assim: nossa, mas o meu cachorro ele estava muito gordinho, eu não sabia o que fazer com ele. Até que eu encontrei a papinha sem glúten da empresa XPTO. Olha a diferença. Então, se eu tiver um problema com o meu cachorro e eu achar que ele está acima do peso e ver esse anúncio, eu vou ter mais vontade de assistir ele e talvez querer experimentar aquela papinha. Com certeza eu vou dar mais atenção para esse anúncio do que para um anúncio do cara falando: a minha papinha é boa, ela não tem glúten. Então, é um nicho também que dá muito para ser explorado. Decoração. Decoração também é um nicho que está crescendo bastante e tem muita coisa para ser explorado. Seja a decoração do quarto, da sala, da cozinha, tudo que for item decorativo a gente consegue aplicar. Tem muita empresa de sofá fazendo conteúdo gerado pelo usuário, você acredita? Então, assim, como eu falei, falo de novo. Tudo que existe um produto ou um serviço, existe um conteúdo gerado pelo usuário, porque essa empresa vai ter valor agregado para o produto dela. E, por último e não menos importante, dos exemplos que eu estou trazendo para vocês, porque como eu disse no começo, existem inúmeros nichos para vocês procurarem, trabalharem. Então tem coisa aqui que eu não falei, não se limitem a isso. Busquem mais nichos, entendam o que você gosta, o que faz sentido para você e vá atrás de estudar sobre isso, beleza? Mas vamos lá. O nicho de eventos, então você ir num show, você ir em um teatro, em uma apresentação, tudo isso você também consegue englobar o conteúdo gerado pelo usuário. Espero que você tenha gostado um pouco dessa minha explicação sobre os nichos que podem ser trabalhados e, mais uma vez, não fique preso a eles. Vá atrás do que você gosta, do que já tem no seu dia a dia, porque nada melhor do que a gente fazer um conteúdo gerado pelo usuário com o que já faz parte do nosso dia a dia. Isso vai ser muito mais autêntico e muito mais original. E é isso que uma empresa valoriza em um criador de conteúdo. Te espero na próxima aula!